Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, novamente uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso, ele chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e não tenho o que comer. Se os mandarem em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam: Como poderia alguém aqui, num deserto, saciar com pão a tanta gente? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou que a multidão se sentasse pelo chão e, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que eles os distribuíssem. E eles os distribuíram à multidão. Tinha ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000, e então os despediu. Imediatamente, subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois de ter realizado o milagre anterior da multiplicação dos pães, agora o Senhor, tendo ocasião conveniente, produz um milagre semelhante. Por isso se segue. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinha o que comer. Por isso, ele chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Com efeito, nem sempre ele realizava milagres relacionados aos alimentos, para que não o seguissem por causa da comida. E agora, pois, não teria feito este milagre se não visse que as turbas corriam perigo, razão pela qual se segue. Se os mandarem em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. São Beda. Por qual razão, vindos de longe, suportaram 3 dias? Mateus assim explica de modo mais completo. Subindo ao monte, sentou-se aí, e concorreu a ele uma grande multidão de povo que trazia consigo muitos doentes. Lançaram-nos a seus pés e ele os curou. Teofilacto Diócrida. Os discípulos ainda não compreendiam nem criam em seu poder por conta do primeiro milagre, razão pela qual se segue. Seus discípulos lhe responderam: Como poderia alguém aqui no deserto saciar com pão a tanta gente? Mas o Senhor não os repreende, ensinando-nos que não devemos nos irar violentamente com os ignorantes e aqueles que não compreendem, mas sim compadecermos-nos de sua ignorância. Por isso se segue. Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Remígio de Auxerre. Não perguntou porque ignorasse quantos pães tinham, mas para que, ao responderem 7, o milagre fosse mais divulgado e se tornasse mais conhecido, uma vez que eram poucos. Segue-se. Mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Na refeição anterior, conta-se que recostaram sobre a relva, aqui sobre a terra. Segue-se. E tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os. Ao dar graças, deixou-nos o exemplo de rendermos graças a Ele por todos os dons a nós conferidos do céu.
E é de notar que o Senhor não deu os pães à turba, mas aos discípulos, e estes deram-nos as turbas. Segue-se, pois, e deu-os aos seus discípulos para que eles o distribuíssem. E eles o distribuíram à multidão. Não somente os pães, mas bem dizendo os peixes, ordenou que estes também fossem distribuídos. Segue-se, pois, tinham ainda alguns peixinhos. Depois de os ter abençoado, mandou que os distribuíssem também. Eles comeram e ficaram saciados. São Beda. Nesta leitura, deve-se considerar no único e mesmo Redentor nosso a operação distinta da divindade e da humanidade, e que o erro de Eutiques, que ousou estabelecer uma doutrina segundo a qual haveria apenas uma única operação em Cristo, deve ser expulso para longe das fronteiras da cristandade. Quem, pois, não vê que, ao compadecer-se da turba, o Senhor se comoveu e teve compaixão própria da fragilidade humana? Já ter saciado 4.000 homens com 7 pães e poucos peixes é a obra do poder divino. Segue-se. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos. Teofilacto Diócrida. As turbas que comeram e ficaram saciadas não levaram consigo as sobras dos pães, mas os discípulos, assim como anteriormente fizeram com os cestos. De acordo com este relato, aprendemos que nos convém ficarmos satisfeitos com o que nos basta e não buscar mais. Em seguida, relata o número dos que comeram, dizendo: e eram cerca de 4.000, e então os despediu. Nisto deve-se considerar que Cristo não despede ninguém em jejum, pois quer que todos sejam bem alimentados por sua graça. São Beda. De modo figurado, esta refeição e aquela dos 5 pães e 2 peixes assim se diferenciam. Ali se indicava a letra do Antigo Testamento, repleta de graça espiritual. Já aqui designou-se a verdade e a graça do Novo Testamento, que deve ser ministrada aos fiéis. A turba suporta 3 dias para que o Senhor cure os doentes, como narra Mateus, quando os eleitos suplicam na fé da Santa Trindade pelos pecados com veemência perseverante, ou porque, pelas obras, discursos e pensamentos, se voltam para o Senhor. Teofilacto Diócrida. Ou por aqueles que esperam 3 dias, indica os batizados. Com efeito, o batismo é chamado de iluminação e completa-se por uma tripla submersão. São Gregório Magno. Ele não quer despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Convém, pois, que recebam na pregação a palavra da consolação, para não ocorrer que, em jejum do alimento da verdade, sucumbam no esforço desta vida. Santo Ambrósio. O bom Senhor exige esforços, concede forças, mas não quer despedir as pessoas em jejum, para que não desfaleçam no caminho, isto é, ou no curso desta vida, ou antes que cheguem ao ponto alto da vida, isto é, ao Pai, e compreendam que Cristo provém do Pai, para que não ocorra que, quando ouvirem dizer que nasceu de uma virgem, comecem a pensar que não se trata do poder de Deus, mas do homem. O Senhor Jesus dividiu, pois, os alimentos, pois Ele, distribuidor de todas as coisas, quer dá-los a todos, e não os nega a ninguém. Mas, quando ele parte o pão para dá-lo aos discípulos, se tu não estenderdes tuas mãos para aceitar o alimento, desfalecerás no caminho e não poderás atribuir a culpa àquele que se compadece e divide. São Beda. Aqueles que, depois das depravações da carne, depois dos frutos de violências e homicídios, se voltam à penitência, vêm de longe para o Senhor. Pois, quanto mais alguém errou nas más obras, tanto mais se afastou do Deus onipotente. E, dentre os gentios, os que creram vieram de longe até Cristo. Já os judeus, que tinham sido profundamente instruídos nos escritos da lei e dos profetas, saíram de perto para longe dele. Na refeição anterior, dos 5 pães, as turbas reclinaram-se sobre a relva verde, já aqui sobre a terra, pois recebemos a ordem de suprimir os desejos da carne pela escritura da lei, mas no Novo Testamento recebemos a ordem de abandonar também a própria terra e os bens temporais.
Teofilacto Diócrida. Os 7 pães são os discursos espirituais, pois o número 7 significa o Espírito Santo, que tudo aperfeiçoa. Com efeito, nossa vida se aperfeiçoa no número de 7 dias. Pseudo-Jerônimo. Ou os 7 pães são os dons do Espírito Santo, já as sobras dos pães são o entendimento místico desta semana. São Beda. Quando o Senhor parte os pães, dá a entender a revelação dos mistérios. Ao dar graças, mostra quanto se regozija com a salvação do gênero humano. Ao dar o pão aos discípulos para que distribuíssem à turba, indica que atribuiu os dons espirituais da ciência e que ele quis que, pelo mistério dos apóstolos, o alimento da vida fosse distribuído para a sua igreja. Pseudo-Jerônimo. Os peixes abençoados são os livros do Novo Testamento, pois o Senhor ressuscitado pede um pedaço de peixe assado. Ou, pelos peixes, compreendemos os santos, cuja fé, vidas e sofrimentos estão contidos na Escritura do Novo Testamento, eles que, arrancados das turbulentas ondas deste mundo, ofereceram-nos, com seu exemplo, a restauração eterna. São Beda. Os apóstolos levaram o que sobrou para as turbas saciadas, pois os preceitos mais elevados da perfeição, que a turba não pode alcançar, dizem respeito àqueles que transcendem o modo de vida geral do povo de Deus. E, no entanto, conta-se que a turba ficou saciada, pois, conquanto não pudessem abandonar seus pertences, nem cumprir perfeitamente o que é próprio das virgens, pelo fato de ouvirem os mandamentos da lei de Deus, chegam à vida eterna. Pseudo-Jerônimo. Os 7 cestos são as 7 igrejas. Os 4.000 são o ano do Novo Testamento dividido em 4 estações. Também, de modo conveniente, são 4.000, de modo que no próprio número se ensina que foram alimentados pelos alimentos do Evangelho. Teofilacto Diócrida. Ou são 4.000, isto é, perfeitos por 4 virtudes. E por isso, como homens mais fortes que comem mais, deixam pouco do que lhes é servido. Com efeito, neste milagre sobram 7 cestos. No milagre dos 5 pães, 12 cestos, pois eram 5.000, isto é, escravos dos 5 sentidos, e por isso não puderam comer, mas ficaram satisfeitos com pouco, razão pela qual superabundaram muitos pedaços. Depois de realizar o milagre dos pães, o Senhor retirou-se imediatamente para outro local, para que, por causa do milagre, as turbas não o capturassem para fazê-lo rei. Por isso se diz: imediatamente subiu para o barco com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Santo Agostinho. Já em Mateus, lê-se que foi para o território de Magadã, mas não há dúvidas de que se trata do mesmo lugar, com 2 nomes, pois muitos códices dizem, mesmo de acordo com Marcos, Magadã. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,